Como foi a mudança para vir para o Rio de Janeiro? Você foi aprovada no vestibular, fez seu cursinho, foi aprovada e veio para o Rio. Como foi essa mudança e como seus pais viram essa mudança? Porque até então você morava com eles ali. Então, pra mim, foi um período que eu já tava... Eu tava no meu primeiro ano de cursinho. Isso no ano passado, que foi o ano que eu passei. Eu passei daí com a minha nota do terceirão. Então, eu tinha voltado porque eu não tinha mais esperança. Eu não tinha passado nas que eu queria fazer. Eu nunca nem tinha cogitado vir pro Rio. Mas eu peguei a minha nota do terceirão, botei lá no SISU e passei por acaso aqui no Rio de Janeiro, porque os pesos daqui deram muito certo com o que eu me destaquei no Enem. E eu vim. Eu vim já numa época que eu já trabalhava com o Instagram, então já tinha o meu daily, eu já tinha a minha fonte de renda, já tinha uma segurança, né? Porque a gente sabe que trabalhando na internet às vezes não é é muito volúvel. Mas naquela época que eu vim, eu já estava num nível bem confortável, então eu sabia que eu conseguia me manter. Eu não queria, sabe... Falei pra vocês que desde pequena eu queria ajudar os meus pais. Eu sempre tive essa sensação, assim, de que eu queria retribuir o que eles me deram. Então, eu não queria que as coisas dependessem deles aqui. Então, eu também me foquei muito no meu Instagram nessa época que eu me mudei. Falei assim, tá, então agora eu vou focar muito bem nisso aqui. Não vou errar, vou postar todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Porque eu quero que o negócio dê certo, porque eu quero estudar aqui, eu quero que as coisas fluam. E, tipo, fluíram demais. Elas foram... Eu passei por uma evolução interna muito grande, um aumento de maturidade exponencial quando eu me mudei e comecei a morar sozinha também. E é muito interessante você pensar nisso como um trabalho, de forma, assim, de olhar isso, né, de forma como um trabalho. E o Rio de Janeiro é um lugar propício para isso, né? Porque é muito bonito aqui. Eu costumo brincar que qualquer lugar que você olha aqui é muito bonito. Então, você consegue fazer um conteúdo muito bom aqui, né? E ainda mais que eu vim aqui já tendo esse conteúdo de exercício físico, que era muito voltado para musculação. Mas aí eu conheci aquele rapaz que me levou, o nome dele é Márcio, beijo Marcinho. Ele me levou para correr e no final das contas me apaixonei muito. Marcinho parou de correr no final. Parou de correr, tô tentando puxar ele de volta pra corrida. E eu continuei firme, apaixonadíssima. Mas em Curitiba também ia dar uns lugares legais pra correr. Também, mas o Rio... Barigui. O Rio tá mas demais. lá é muito frio. Quando eu vou pra lá, eu dou uma sofrida. Mas eu faço meu treino. A única pessoa que tem sol nos conteúdos é Paola. A Paola é a única, minha amiga Paola. Eu vou olhar, tá sol em Curitiba, ela lá pedalando. Tô brincando, às vezes ela já tá no rolo. Ontem, por exemplo, ela tava no rolo. Mas E aí, quando você veio aqui pro Rio, você encontrou o grupo de corrida, né? Começou, né, encaminhar para isso. E como você percebeu que isso poderia... cada vez mais, porque a gente estava comentando, né, na hora que você chegou, que você produz conteúdo seguido, assim. É algo que você percebeu? O volume dava para você... Não, o stories dela é um monte de risquinho, né? Não, e Reels, e foto, e TikTok. Como foi isso? Conta pra gente esse... Isso vem lá de trás, de quando eu nem tinha o Instagram ainda, era só TikTok. E eu percebi que, cara, água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Isso, pra mim, é o lema da minha vida. Tudo na vida. Estudar. Uma hora vai. Correr. Uma hora vai. Então, assim, quanto mais você faz o negócio, mais chance você tem de dar certo. E melhor você vai ficando naquilo. Então, quando eu tava bem no começo do meu TikTok, tinha lá... Eu comecei já com 10 mil seguidores, porque... Não sei porquê. Eu postava vídeo bonitinho, às vezes irritava e era isso. Mas eu comecei já com isso e nesse começo eu falei assim, então tá, vou testar aqui o que funciona. Então eu ia postando assim, falando, eu ia postando fazendo meus treinos, eu ia postando tudo da minha vida. Então desde o começo foi recortes da minha vida. Na época eu até postava mais estudando, assim, pra ver o que eu gostava de fazer. Então eu fui me aventurando na rede social, eu fui fazendo vários recortes. No começo já fui sendo cancelada. Então assim, eu tenho esse background de sempre alguém falando, não sei o que, tá errado. E aí eu fui aprendendo a lidar com isso. Eu não tive inspirações, por incrível que pareça, naquela época eu não conseguia ver uma referência, porque eu queria muito ser eu. Então, desde o começo eu estava testando o que dava certo para mim e como eu podia inovar. Porque mais do mesmo pode ser bom, pode ser legal, mas eu gosto muito de extravasar. E aí você percebeu que essa questão do volume funcionava?
começou a perceber que Você postava quantas vezes por dia, você lembra, no TikTok? 4, 5, um monte de besteira. No meio tinha algum vídeo bom, algum vídeo mais produzido. Mas sempre era muito mais fácil mesmo, porque naquela época eu já estudava. Eu comecei a estudar para passar em medicina no primeiro ano do ensino médio. Então, assim, meu dia inteiro era estudando, eu pegava ali um pedaço do meu dia, postava, sei lá, 3 coisas e voltava a estudar. Não ficava lá vendo, não ficava mexendo muito, só nas férias, assim, que daí eu fazia um estudo, eu via o que dava certo, eu sempre fui de analisar o que dava certo e o que eu me sentia confortável fazendo, para esse trabalho ser um trabalho prazeroso. Eu amo o que eu faço hoje, porque é um recorte tão saudável da minha vida. Por exemplo, eu hoje, um dos quadros que eu mais gosto de fazer é o Arrume-se e Converse-se comigo. Que eu tô lá me arrumando pra ir correr, ou me arrumando pra ir fazer alguma coisa, enquanto eu falo alguma coisa que é tão pertinente, que é tão fácil de falar, sabe? Não tem roteiro, não tem nada, não tem um grande esforço. Tem ali eu falando, depois eu editando. É tão gostoso. Sim. E é muito interessante esse lance que você falou sobre ser cancelada, que toda vez que eu entro lá no TikTok, é alguém ou te cancelando, ou alguém te defendendo sobre um cancelamento. Eu falo, gente, eu entro, é assim, cancelamento, descancela. Cancela, descancela. Cancela, descancela. Eu não sei nem do qual momento. Mas eu vi um dos vídeos lá, né? Era a pessoa falando assim, comentando como você consegue fazer tantas coisas durante o dia. Eu falei, cara, se você, muita loucura isso. Porque, na verdade, ela só usa o tempo dela pra vida dela. E isso choca as pessoas. Você usar o seu tempo para sua vida. Choca as pessoas, né? Sim. É uma coisa bizarra. Porque você fala, ela para de consumir um conteúdo dos outros, ela faz o dela. Ela gasta o tempo dela estudando, treinando para ela, sem olhar o que os outros fazem. Ou perdendo seu tempo com bobagem, sei lá. E isso choca as pessoas. Elas falam, não, mas não dá tempo, dá, gente. Se você arrumar direitinho as horas do teu dia, dá tempo pra tudo. Não, dá porque eu sou a prova viva disso. Sim. Mas eu acabo abrindo mão de coisas que as pessoas acham fundamentais delas terem na vida delas. E como eu não vejo isso mais como um pilar da minha vida, como, por exemplo, ver série, ver filme. Gente, eu não sei quando foi a última vez que abri minha Netflix. E eu tô de férias, mas essas coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas, que eu tirei completamente pra focar totalmente nas minhas prioridades. Eu não tenho televisão em casa, o que choca muita gente. Muita gente fala assim, nossa, mas você é completamente alienada do mundo. Eu tenho lá meu The News, eu dou uma olhada nas notícias, mas sinceramente não dá tempo pra eu fazer tudo o que o mundo tem a nos oferecer. Então eu tenho que escolher o que é minha prioridade. Como que é um dia normal seu? Um dia normal, meu. Sem viagem. Esse foi um vídeo que foi cancelado no TikTok. E a pessoa falou, eu no meu dia mais mitomaníaca, que é mentirosa. Mas realmente, assim, um dia real, normal meu, basicamente eu acordando lá, 4h40 da manhã, que é o que eu gosto de acordar. Quando eu acordo 4, eu não gosto tanto, assim, apesar das pessoas sempre falarem, acorda 4 da manhã. Acordo 4h40, 40 minutos de diferença. Eu acordo lá 4h40 da manhã, faço meu devocional, tomo meu super coffee, eu me preparo quando tem corrida para corrida e quando não tem corrida tem natação. Me preparo para o meu exercício físico, faço lá meus stories. Geralmente agora eu tô fazendo um Arrume-se Comigo para esses exercícios físicos. Vou lá, faço minha atividade. E quando eu tô em período de aula, geralmente eu vou direto da atividade. Ou passo em casa, tomo um banho muito rápido e vou com o meu carro. Ou eu não passo em casa e vou direto desse lugar daí de Uber. Então, eu tenho esse privilégio de poder escolher como é que eu vou me locomover para realmente encurtar o máximo desses tempos gastos. Vou lá para a faculdade, que é das 8 às 5 da tarde, uma faculdade em período integral, então eu acabo almoçando lá, comendo coisa lá. Eu no máximo levo uma Bold na bolsa ou um iogurtinho, mas geralmente eu peço comida lá. O pessoal já me conhece, eles fazem as coisas sem gordura, do jeito fit que eu gosto, que me facilita também bastante, né, para enxutar o tempo. E eu chego em casa, geralmente eu estudo na minha bicicleta quando dá tempo, ou eu não vou pra casa e vou direto pra academia fazer musculação. E quando eu chego em casa, eu dou uma estudada, eu vou dormir cedo e eu dou uma editada nos meus conteúdos aí no almoço, quando eu tenho tempos livres na faculdade mesmo, que algumas aulas têm ali 15 minutos de intervalo entre uma aula e outra. Então eu vou encaixando a minha produção de conteúdo já no meio do meu dia. Eu não tenho muito tempo de parar e editar. Acho que nos dias que eu faço vlog, eu paro, edito e eu durmo um pouquinho mais tarde. Mas eu gosto de deitar às 8 para eu estar dormindo já
8h10, 8h30 quando eu tô ali meio ruim de pegar no sono. Isso aí é um dia normal na minha vida. Você não falou de uma coisa importante. Você responde o WhatsApp para as pessoas. Às vezes eu mando uma mensagem para ela, ela me responde, Dudu. Eu acho isso incrível. Eu falo, cara, ela me respondeu. Eu sempre tô com o celular na mão, porque é impressionante. Às vezes a pessoa... E no meio da aula, tipo, você tem uma ideia assim, deixa eu dar uma notadinha aqui, que eu acho que dá pra fazer um videozinho. Você faz isso também? O fundo do meu caderno é só ideia de vídeo. Porque é nos momentos de tédio e de ócio que eu mais tenho ideia de vídeo. Então, quando eu tô dirigindo, eu tenho ideia de vídeo, eu mando ou mensagem pro meu grupo comigo mesma, ou eu mando um áudio pra alguém, ou anoto nas notas. Eu tenho umas notas só de ideia de vídeo, que é só depois eu pegar e fazer. Então, não é como se fosse um roteiro, é só uma ideia base. E na hora, eu faço o natural, sabe? Uhum. E você já tem alguém que te ajuda a administrar tudo isso? Ou ainda não? Você é orgânico seu e vai? Questão de conteúdo é orgânico mesmo. Eu acho que... É só você que faz? Ninguém mexe no meu conteúdo. Eu não consigo abrir mão disso, sabe? Da minha edição bonitinha, da minha legenda com as letras que eu gosto. Mas algo que eu peguei tanta prática que hoje eu edito um vídeo em 10 minutos. Um vídeo grande. Então eu peguei realmente muita prática. E também dá pra ver que as edições dos vídeos são simples, mas são ali muito reais. Eu gosto muito de ser eu nas redes sociais. Eu esqueci de falar um pouco que depois da musculação, quando eu chego em casa, eu estudo, né, até essa hora de dormir. Tomo banho muito rápido e vou estudar pra revisar a matéria ou do dia anterior, ou quando tem prova. E final de semana, eu estudo bastante. Então eu tiro o final de semana pra correr, pra depois tomar café da manhã com os meus amigos, e eu passo o dia inteiro daí estudando pra faculdade. Então, é assim que dá pra conciliar. E eu tiro notas boas na faculdade, fico bem feliz com o meu desempenho, sabe? Ainda empilhando tantos pratinhos. Sim. E é uma coisa que eu tô descobrindo cada vez mais como eu funciono bem na faculdade. Se eu presto muita atenção na aula, depois é tão fácil pra eu revisar. Mas eu sei que isso não é a realidade de muita gente, que precisa abrir o livro. Eu abro o livro, assim, em pouquíssimas matérias, porque realmente eu pego muito bem na aula e é algo que me facilita bastante também. E como que você consegue ajustar a sua agenda, assim, pro lado influenciador? Assim, tem um evento, tem viagem, porque isso daí que é o cansativo, né? Quando sai da sua rotina. Como é que você faz isso? Você fica muito entre Rio e São Paulo, né? Eu já vi você, assim, fazendo um evento aqui no Rio, na sequência você tá em São Paulo, no minuto seguinte você já voltou pro Rio. Eu ou jogo para as minhas férias, ou pro final de semana, ou eu não faço. Tem muita viagem que eu já recusei, assim, pro exterior. Eu fico triste de recusar, mas, assim, prioridades, né? Tipo, a faculdade é realmente uma grande prioridade na minha vida. Apesar de trabalhos no exterior ou trabalhos em outros estados serem muito legais, são viagens, né? No final das contas, a gente trabalha ali um pouco, mas a gente também curte o lugar. Esse é o canal de cortes do podcast do Tênis Certo. Se inscreva agora mesmo e não perca os próximos vídeos. Valeu, Tênis Certo!